Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Luzia Elisa Wojciechowski, sou acadêmica do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao tensiômetro analógico para controle da irrigação e seus principais aspectos técnicos. Então vamos lá! A prática da irrigação no Brasil, ela frequentemente não é realizada com manejo adequado e, por conta disso, surge uma necessidade de criar critérios para administrar essa irrigação, aplicando água no momento certo e também na quantidade certa. Essa prática ela gera consequências como maior produtividade das culturas, o uso racional da água, de energia e outros insumos, e fazendo uso de uma programação de irrigação, se tem rendimentos satisfatórios da cultura, fornecendo integralmente a necessidade de água da planta nas diferentes fases de desenvolvimento. Para verificar a eficiência de irrigação, é recomendado o acompanhamento do nível de umidade do solo, na zona de maior atividade das raízes, como uma das formas mais válidas. O acompanhamento pode ser feito indiretamente por meio da medida de tensão em que a água está retida no solo, e através dessas medidas, que podem ser superficiais e em profundidade, pode-se verificar se o solo está suficientemente seco para reiniciar as irrigações ou se ele está úmido para cessar a aplicação. O tensiômetro é composto por uma cápsula porosa de cerâmica ou de porcelana, que é conectada a um medidor de vácuo, pode ser um vacômetro metálico ou um manômetro de mercúrio, através de um tubo, que pode ser de plástico ou de outro material, com todas as suas partes preenchidas por água. A cápsula porosa é permeável, no entanto, é impermeável a condições de gases e à matriz do solo, até certo nível de tensão. Além desses, existem os modelos de leitura direto e simplificado, que usam o comprimento da câmara gasosa formada no tubo para determinar o nível de tensão. Outra versão são os tensiômetros digitais, que usam um transmissor eletrônico de pressão com a saída digital. Os modelos mais utilizados são os tensiômetros de punção, os tensiômetros com vacuômetro, e os de mercúrio estão em desuso pela dificuldade do seu manuseio, devido a ser um metal de alto risco de contaminação ambiental e humana. Então, o tensiômetro é utilizado para medir a tensão com que a água se encontra retida pelas partículas do solo, também conhecido como potencial matricial. É possível de se estabelecer indiretamente o teor de água no solo, através da relação entre o conteúdo de água no solo e a tensão que ela se encontra. Ao lado temos um modelo de tensiômetro com as suas partes. O tensiômetro a vacômetro é o mais recomendado para controle de irrigações no campo, por conta da sua simplicidade e facilidade de operação. O de Bourdon é um dispositivo mecânico que, a partir da deformação de uma espiral proporcional a uma dada tensão, transmite o sinal analógico a um eixo com um ponteiro em sua extremidade, indicando o valor da tensão em um visor. O tensiômetro analógico ele é encontrado em sites de venda online em um valor de aproximadamente R$ 300. O funcionamento de um tensiômetro analógico ocorre da seguinte maneira. Quando a camada do perfil do solo está seca, a água do tubo passa para o solo pela cápsula porosa, criando vácuo dentro do tensiômetro. Ou seja, como o potencial de água no solo está menor que o potencial na cápsula, a água passa da cápsula para o solo, procurando o equilíbrio de energia potencial. Esse vácuo, então, pode ser medido com o auxílio de vacuômetro. No entanto, se o potencial de água no solo se encontra alto, muito úmido, a água pode entrar no tubo de PVC e pela cápsula, promovendo a redução do vácuo existente. Os tensiômetros normalmente funcionam até tensões próximas de 0,85 atm ou aproximadamente 850 centímetros de coluna de água. Depois desse limite, a água existente na interface sólido-líquido muda do estado líquido para gasoso, fazendo com que o equipamento perca o vácuo e pare de funcionar adequadamente.
O tensiômetro deve ser instalado na área de abrangência do sistema radicular da cultura. A profundidade de instalação depende da profundidade efetiva das raízes. Essa profundidade corresponde normalmente até onde se encontra 80% das raízes da cultura. As distâncias de instalação dependem também do tipo de irrigação que está sendo usado. Deve ter atenção para não ser instalado próximo a passagens de pneus das máquinas, pois essas áreas podem sofrer a influência da compactação, e deve-se ter o cuidado de saturar a cápsula porosa por pelo menos 24 horas antes da instalação, para que seja expulso o ar preso nos poros das cápsulas. É importante que o solo esteja o mais úmido possível para que tenha um bom contato necessário entre a cápsula porosa e o solo. Agora os passos para a instalação. Primeiro, com o auxílio de um tubo de aço, deve-se cavar um furo no solo até a profundidade desejada, preparar uma lama fluida com o solo retirado da profundidade e colocar no fundo do buraco. É uma prática usada para que haja maior contato entre o solo e cápsula porosa. Introduzir o tensiômetro, tomando cuidado para que não torça ele. Colocar solo ao redor do tubo, compactando fracamente, ou colocar um anel de plástico ou de borracha para evitar que a água escorra entre a parede do tubo e alcance a cápsula porosa. E preencher os tensiômetros com água destilada até o nível adequado. Caso o tensiômetro precise de reabastecimento com frequência, deve ser retirado e substituído por outro, porque provavelmente ele está com algum problema de vazamento de água ou algum problema na cápsula porosa. Por fim, o manejo da irrigação usando o tensiômetro demanda treinamento, técnica e prática com os equipamentos. Atualmente é recomendada a utilização de metodologias de manejo e irrigação usando dados agrometeorológicos para estimar a demanda hídrica da cultura, junto com a tensiometria, para definir o momento da irrigação. O uso do tensiômetro também possibilita, depois de uma precipitação, definir quando volta a irrigar, além de poder efetuar o balanço hídrico do solo. O uso da técnica de tensiometria pode auxiliar o técnico na tomada de decisão, seja de quando ou quanto irrigar, possibilitando assim o uso mais eficiente da água aplicada. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada pela atenção e até a próxima!